Zichrono Livraha. Essa é uma expressão que a gente adiciona ao nome de uma pessoa quando ela já partiu dessa experiência física, quando ela retornou para casa. Zichrono Livraha. Que a sua memória seja uma bênção. Essa é a melhor maneira da gente lembrar de uma pessoa. Não seria justo com ela a gente ficar lamentando a sua morte quando a pessoa fez tantas coisas em vida e quando a sua memória pode nos abençoar. Por exemplo, se você pensar no Albert Einstein agora, provavelmente você pensa o quê? Num senhor de idade mostrando a língua, rindo? Ou você lembra da teoria da relatividade ou de uma história de superação? Não seria justo, ao ouvir Albert Einstein, a gente ficar triste pensando que ele partiu? E esse é o sentido de Zichrono Livraha, que a sua memória seja uma bênção. A verdade é que a gente deveria fazer isso com o passado como um todo. Porque, num certo sentido, o passado está morto. Ele só vive na nossa memória. E a memória é uma narrativa. Então é inteligente criar essa narrativa de uma maneira que ela nos abençoe. Eu sei, o passado, às vezes, ele deixa marcas muito dolorosas. Mesmo essas marcas, a gente pode transformar em bênçãos que auxiliem a gente no nosso crescimento. Por exemplo, no ano de 1755, no dia de hoje, no dia 22 de Reshvan, houve um terremoto em Lisboa. E esse terremoto destruiu, inclusive, os tribunais da Inquisição. E isso é muito simbólico. Afinal de contas, um terremoto não deixa pedra sobre pedra. Agora, a Inquisição é uma lembrança muito triste. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram forçadas a abandonar sua fé e sofreram muito com isso. Tantos absurdos foram cometidos em termos do que a gente considera ser humano. Por outro lado, não que isso justifique, mas a partir da Inquisição é que vieram tantos judeus ao Brasil, é que se fundou Nova York, é que judeus foram para essa fede e criaram um dos movimentos mais vivos de Kabbalah na nossa história recente. Ah, mas isso justifica a Inquisição? Quem disse que faz parte da condição humana entender os porquês? Mas se a gente consegue transformar os passados, mesmo os mais trágicos, numa bênção, a gente pode construir os praquês. A gente está em Reshvan. Reshvan é o mês do dilúvio. Imagina, a humanidade acabou e continuou só com a família de Noé. É uma tragédia. Mas a humanidade não podia continuar do jeito que estava. A gente não estaria aqui hoje. Então é uma tragédia. E nós aqui somos um pouco o pra quê, um pouco ou muito, o pra quê dessa tragédia. Depois daquele dilúvio não haveria outro como aquele, e a humanidade se tornaria possível com tudo o que veio acontecer depois. Quem me mostrou esse quadro aqui foi meu professor, o querido Rav Shalom Bergurari. Imagina esse cara, um sobrevivente do Holocausto. Talvez não dê para ver no vídeo, mas aqui tem vários corpos. Aqui tem o estudo dele, provavelmente a Torá, que representa a fé dele que ele precisa seguir em frente. E aqui tem um brotinho, é uma vida nascendo. Eu vejo aqui ainda uma bota, que representa o caminhar. É um Noé, saindo da arca dele, ainda inconformado. Mas diante dessas dores, a gente tem duas opções. Passar a vida olhando para trás, desesperado com o que aconteceu, sem a possibilidade de mudar nada.
ou, com esforço, olhar para frente. Não esquecer o que aconteceu, no sentido de que não volte a acontecer, mas ir para frente, com a possibilidade de reconstruir tudo, com a possibilidade de aprender com a experiência mais dolorosa e também com as boas experiências da vida para reconstruir o futuro. Também no dia de hoje, dia 22 de Reshvan, dezenas de milhares de judeus foram massacrados de maneira covarde, desarmados, na Hungria. Existem sobreviventes. A melhor maneira desses sobreviventes honrarem a memória dos seus antepassados e das pessoas que pereceram num momento tão covarde da história é ir para frente, é levar a vida para frente, é levar a vida com fé para frente e cuidar para até que esse acontecimento trágico seja uma bênção, no sentido de aprender até com a tragédia e cuidar para que isso não aconteça mais com nenhum povo, em momento nenhum da história. A gente está no mês de Reshvan, o mês do dilúvio, o mês de ir para frente apesar das dificuldades. Esse mês de Reshvan está associado a um dos filhos de José, Menassé. Menassé recebeu esse nome porque José teve uma vida muito dura, ele foi vendido como escravo, ele teve 2 vezes no calabouço. José falava a frase: obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. O que é uma frase de uma pessoa muito corajosa e uma frase de uma pessoa de fé, disposta a seguir em frente. Mas José dá esse nome Menassé a seu primeiro filho justamente por uma questão de memória. E aí existem 2 interpretações. As 2 podem ensinar a gente. A primeira, no sentido de esquecer o amargo do passado. E a segunda, no sentido de lembrar todos os antepassados, todos os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. O lugar do passado é no passado. Um mau uso do passado é a gente ficar lamentando. Cada vez que a gente reclama e lamenta, a gente se une ao passado e a gente deixa de fecundar o presente. O passado, entre outras coisas, serve para a gente pegar impulso para ir para frente. Aquelas memórias agradáveis, aquilo que trouxe um aprendizado claro para a gente, que sirva como bênção. Aquilo que foi doído e até aquilo que foi trágico, que a gente tenha o mérito de transformar em bênção também. Obrigado, Deus. Obrigado, Hashem, por tudo aquilo que você nos deu e por tudo aquilo que você não nos deu. Que possamos seguir em frente, inspirados pela coragem de José e com as lições de seu filho Menassé.